A estátua é uma homenagem ao fundador do município, Antônio Joaquim de Moura Andrade. Foi graças a ele que Andradina ficou conhecida como a terra do rei do gado. É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. A Estela é neta de Moura Andrade e ainda vive na cidade fundada pelo avô. Pelas paredes da fazenda da família, fotos e lembranças da trajetória de sucesso de um homem tão visionário para aquela época. De família pobre, Moura Andrade começou a sonhar alto desde criança. Ele dizia, eu ainda vou ser um grande fazendeiro, né? E o meu avô falava para ele, falava assim, bom, deixa ele sonhar, né? Mas ele foi atrás de todas essas oportunidades que ele teve, ele não perdeu nenhuma. Moura Andrade fez fortuna com a pecuária. Chegou a ter tantos bois no pasto que era difícil até de se estimar um número exato. Uns falam em 10 mil, outros 20 e por aí vai. Mas o que pouca gente sabe é que o patrimônio do fundador da cidade começou a ser construído mesmo com plantações de café. Durante a juventude, trabalhou para um sírio e no convívio acabou aprendendo um pouco de árabe. Mais tarde, quando exercia a função de contador para alguns fazendeiros de café, o pouco de árabe que sabia foi o suficiente para a vida mudar de vez. O patrão estava, na época, era a crise do café no Brasil, e ele estava precisando muito vender as sacas de café que ele tinha e estava com medo de fazer um negócio que não fosse o suficiente para ele pagar as dívidas. E o meu avô escutou uma conversa entre os árabes dizendo que eles pagariam aquilo que fosse pedido, porque eles estavam pagando em réis e eles iriam vender essa mercadoria na Europa em dólar. E o meu avô contou isso para o patrão, falou, o senhor truca, porque eles têm como bancar isso. E foi feito e o patrão dele falou, se a gente conseguir realizar esse negócio, eu te ofereço uma percentagem desse negócio. E para o meu avô foi o começo da vida dele. Então aí ele viu uma oportunidade de depois, mesmo na crise do café, onde todos estavam queimando as suas lavouras, vendendo as fazendas ou jogando no rio, ele saiu pelo interior, pegando café, estocando café e comprou no Porto de Santos um armazém e foi estocando café. Um dos sócios dele falou, Antônio, você ficou biruta, ficou maluco, eu tô fora, saiu da sociedade. O outro, que era o senhor Guilherme Moura, continuou com ele e eles ganharam muito dinheiro com café, com exportação de café. A fortuna feita como negociador de café trouxe Moura Andrade para a região para realizar um sonho antigo, se tornar um grande fazendeiro. E foi aqui que a história dele com a pecuária começou. E ele comprou muita quantidade, né, de terra, de vários títulos, e começou pela fazenda Guanabara. Então ele desmatou, que era uma mata virgem, tinha que abrir tudo, tinha que se fazer tudo, não tinha nada de condições nenhuma. E depois, quando ele foi formando a fazenda, e à medida que ele foi formando, ele foi comprando gado pelo Brasil. E primeiro ele comprava quanto mais perto, né, em lotes pequenos. Depois ele foi aumentando, trazendo mais gado. Era tanto gado que o jeito foi construir o próprio frigorífico. A fazenda era muito grande e o objetivo realmente da fazenda sempre foi criação de gado. E a ponto dele ficar com tantas cabeças de gado que ele acabou fundando, né, fazendo um frigorífico para abater o próprio gado, né? O frigorífico na época não abatia gado de fora, abatia só gado de Moura Andrade. E por quê? Pela distância era muito
complicado estar transferindo esse gado para outros abatedouros. No começo, para desbravar as terras, Estela conta que o avô trouxe pessoas de várias partes do país, em especial do Nordeste. Todo esse pessoal depois quis se estabelecer por aqui mesmo, só que não tinham dinheiro para comprar casas. Foi aí que Moura Andrade teve uma ideia. Ele loteou, né, as terras dele, aonde ele quis destinar para o município. Ele loteou em vários, desde terrenos até fazendas e sítios, e ofereceu para venda para essas pessoas que tinham vindo. Agora, como que essas pessoas que eram humildes, que não tinham um pé de meia feito, né? Eles iam se estabelecer nessas terras, e como que eles iam tocar isso? Eles não tinham condição financeira para isso. Então, o meu avô fundou a Casa Bancária, que era uma financiadora para os compradores. Então, ele financiava para o cara que queria comprar a terra dele. Então, a juros completamente acessíveis, né? E as pessoas compravam ali, comprava um terreninho e fazia um armazenzinho. E daí a 1 ano ele começava a pagar, ou 2 anos, sei lá, não tinha muito prazo, porque tudo era assim. Se não chover muito, se não der muita seca. E vieram muitas chuvas e também muitas secas. A cidade cresceu, se desenvolveu. A única coisa que não mudou em 85 anos por aqui é que Andradina continua sendo a terra do rei do gado. O segredo de tanto sucesso? Só quem conviveu com Moura Andrade pode nos contar. Ele era extremamente humilde. Ele era uma pessoa que ele era tão grande, porque ele tinha consciência da pequenez dele como ser humano. E isso é uma coisa que eu acho que é o melhor dessa história toda, sabe? Porque foi a melhor herança que a família recebeu. Talvez você não saiba, mas outro ponto importante que merece destaque quando a gente fala de Andradina é a cultura. É que aqui já viveram nomes importantes. Um deles é nada mais, nada menos do que a poetisa Cora Coralina. Natural de Goiás, Cora morou aqui em Andradina durante as décadas de 40 e 50 e escreveu inclusive um poema em homenagem ao município. Cântico de Andradina. Terra moça, mata virgem, reserva florestal. O homem investe a selva, foice, machado, fogo. A obra da poetisa sempre faz parte das rodas de conversa dos integrantes da Academia Andradinense de Letras. Cora Coralina, ela foi uma inspiração. Ela é uma inspiração para todos nós, principalmente para as mulheres, porque ela foi uma mulher além do seu tempo. Ela nasceu e morreu em Goiás, mas foi um presente ela ter morado aqui em Andradina. Ela morou aqui por um certo período e, inclusive, uma curiosidade, ela disputou aqui cargo de vereadora aqui em Andradina. Recortes de jornais do século passado mostram que mesmo depois de se mudar, Cora Coralina voltava sempre que podia para visitar Andradina, como em 1983, quando participou de uma noite de autógrafos em uma faculdade do município. Cora se identificava com a cidade e fazia questão de deixar isso claro sempre que possível. Para vocês, o meu coração, que eu esqueci aí. Foi assim que ela se referiu aos andradinenses durante uma entrevista ao jornal da época. Andradina não inspirou só a poesia de Cora Coralina, mas também um artista reconhecido internacionalmente pelas suas obras. O pintor e escultor Adélio Sarro nasceu na cidade. As obras dele, que hoje estão espalhadas por mais de 40 países, também ganharam um espaço todo especial na cidade natal, como as que ficam ao lado da antiga estação ferroviária.
na Avenida Guanabara, logo na entrada de Andradina. E um memorial feito em homenagem a ele, na Praça José Yaride. O lugar, que reúne obras de Adélio Sarro, é uma espécie de galeria de artes a céu aberto. Um verdadeiro convite a aprender mais sobre a vida de um andradinense de sucesso. E não é que a pesquisa de um grupo de alunos de uma escola estadual da cidade rendeu até uma visita especial. O próprio Adélio Sarro fez questão de voltar à cidade natal para bater um papo com os alunos. A gente pensa que por a gente ter nascido numa cidade pequena, não tem muita oportunidade por aqui. Então a gente fica meio que retraído, limitado, essas coisas. E ver, tipo, ele falando que não, eu fui atrás, eu consegui, é com batalhando duro que você consegue. Então foi sim uma inspiração, é muito legal, foi muito legal. A história dele é realmente inspiradora mesmo, porque é uma grandeza que vem de pequenos começos, realmente. Porque ele é uma pessoa assim, muito humilde hoje, como a Ana citou anteriormente, é um dos artistas mais renomados do Brasil. O Adélio, além de ser um artista, ele é uma pessoa incrível. E ele deu uma lição de vida sobre todas as dificuldades que ele enfrentou para chegar onde ele chegou. E ele compartilhou isso com os alunos. E isso serviu de inspiração. Que tudo aquilo que a gente já trabalha em sala, sobre ter foco, perseguir os seus sonhos e ter um projeto de vida, ele veio para reforçar com as suas palavras. E eles se sentiram muito inspirados e se sentiram honrados por ter uma pessoa tão ilustre aqui no chão da sala de aula. Para mim é motivo de me orgulhar até disso daí, de saber que um menino que nasceu embaixo do pé de café, trabalhou na agricultura, viveu uma infância muito paupérrima e hoje deixa suas marcas aonde ele passa, onde ele nasceu. Isso é motivo da gente ficar bastante orgulhoso de poder deixar essa marca em todos os lugares. Não só a Andradina, hoje as marcas estão praticamente no mundo inteiro, né? Essas lembranças de infância, lembranças da agricultura. Então no meu início eu colocava muito pássaros, muito animais, agricultores trabalhando no café, na lavoura de arroz. Então essas lembranças eram muito latentes em mim, mas elas estão sempre presentes na minha vida, que as raízes a gente nunca esquece, né? Andradina tem muitos encantos. Terra do rei do gado, que guarda o coração da grande poetisa Cora Coralina e as famosas esculturas de Adélio Sarro. Uma vocação que nasceu agrícola e acabou eternizada também através da arte.